Seja bem-vindo ao Vida com Deus. Pega a sua Bíblia, o tema de hoje é a ressurreição de Jesus Cristo. A nossa leitura está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, e nós leremos do versículo 1 até ao versículo 6. Diz assim, meus irmãos, preste atenção na palavra de Deus. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei a que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Preste atenção, meus irmãos, na palavra de Deus. O evento da ressurreição de Jesus é o maior milagre do cristianismo. É o marco da história da humanidade. Cada religião tem seus precursores, cada segmento de fé, de crença, tem os seus líderes, seus fundadores. Respeitamos, com certeza. Mas nós temos um diferencial no cristianismo, eu digo que é exclusivo. O fundador do cristianismo é o Senhor Jesus. Ele fundou a sua igreja. Como lemos lá em Mateus capítulo 16, ele fundou a igreja, a sua igreja. Então nós temos o cristianismo a partir do nosso mestre, do nosso Senhor. E diferentemente do que acontece em outras religiões, e repito, a gente respeita, esses líderes estão cada um em seus jazidos, em suas sepulturas, embora tiveram suas participações, para os seus adeptos, mas estão ali, mortos. No cristianismo nós temos uma situação totalmente diferente, porque o nosso Senhor, o nosso mestre, o precursor desta religião, podemos dizer que o cristianismo é uma religião, ele está vivo, ele morreu, mas venceu a morte, superou a morte, e este é um fato, como já disse, exclusivo. Ele venceu a morte, morreu. Muitos acharam que seria a fragilidade o Filho de Deus se entregar à cruz e ali morrer, e ali se entregar, e ali entregar até a sua última gota de sangue. Para muitos ali estava a fraqueza de Deus, muitos atribuíram desta forma, muitos atribuíram como a derrota de Deus, mas na verdade Cristo padeceu para depois triunfar. E na sua ressurreição, do qual Paulo vai dizer depois lá na carta aos Coríntios, que ele foi visto por mais de 500 irmãos após a sua ressurreição. E talvez pode ser até esses irmãos aqui, do qual os anjos depois deixa a ordem para que aquelas mulheres fossem, anunciassem aos irmãos, que fossem vê-lo. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Esta deve ser a contínua esperança da igreja, a certeza de que ele ressuscitou. Quando Jesus ressuscita, ele está, na verdade, autenticando tudo que ele pregou, tudo que ele ensinou. Ele está autenticando todas as reivindicações que ele fez de si mesmo, porque ele havia falado que ele e o Pai eram um. Ele havia falado que era a porta, que era o caminho, que era a verdade, que era a vida, que era a ressurreição. E agora então, quando ele ressuscita, ele está provando exatamente tudo aquilo que ele já havia pregado, tudo aquilo que ele já havia anunciado.
e também, como eu acabei de falar, está autenticando a sua identidade como o Filho de Deus. A ressurreição de Cristo é a nossa esperança, porque Ele prometeu que Ele viria outra vez. Se Ele estivesse morto, Ele não poderia cumprir esta promessa. Se Ele estivesse em sua sepultura ainda, nós não teríamos esperança alguma, como disse Paulo. Paulo fala muito sobre ressurreição. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele destaca praticamente todo o capítulo para falar sobre o tema ressurreição. E Paulo diz, olha, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Então o sentido da fé cristã está na ressurreição, pois então cremos que aquele que prometeu que um dia voltará, ele de fato vem. E como nós lemos nas Escrituras, assim como ele foi visto nas nuvens, ser assunto aos céus, ser elevado aos céus, nós veremos os salvos, veremos ele novamente nas nuvens, vindo buscar o seu povo especial, zeloso de boas obras, como Paulo escreve na carta a Tito. Ele vem novamente e nós o veremos, porque ele ressuscitou. Tudo se fundamenta porque ele está vivo. Nós temos o Consolador de Deus, porque Ele ressuscitou e enviou o Consolador. A igreja sobrevive há séculos e se mantém, porque Ele está vivo e habita no meio da igreja. Ele havia prometido, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio de vocês. Se Ele não estivesse ressuscitado, Ele não teria como cumprir esta promessa, mas Ele ressuscitou. Nossa fé precisa estar certa da vida de Cristo, do Cristo que ressuscitou. Nós cremos também que morreremos e ressuscitaremos. Se não estivermos vivos, até o arrebatamento, se porventura nós partirmos desta terra e a nossa carne perecer na terra, como disse Pedro, o tabernáculo terrestre se desfazer, nós temos a esperança que ressuscitaremos, porque Ele também ressuscitou. Então aqui está a prova, aqui está a evidência da vida, porque Ele venceu a morte. Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro em busca de Jesus. Na verdade, elas foram levar especiarias, para fazer todo o procedimento que era comum, que era de praxe para os judeus com os mortos, porque Jesus havia sido sepultado às pressas. Diz o texto que era finalzinho do sábado, e já despontava o domingo pela manhã. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, já que a gente está meditando na palavra, Deixa eu abrir um parênteses. Os defensores da guarda do sábado querem usar esse texto para dizer que Jesus ressuscitou no sábado. Na verdade, o texto está dizendo que o sábado terminava e já era o início do domingo, quando elas iam ao sepulcro, enquanto elas estavam a caminho do sepulcro. Então preste atenção, não se sabe exato qual foi o minuto e o segundo em que a ressurreição aconteceu, mas de fato aqui elas se deslocaram, a caminho do sepulcro, do final de sábado para o início do domingo. Então é isso que importa, elas chegaram lá já no início do domingo. Mas claro, isso em nada impacta e não diferencia em nada a nossa fé em relação à ressurreição de Jesus Cristo. O importante é que houve um grande terremoto, o anjo removeu a pedra, sentou-se sobre ela e mostrou: Ele não está mais aqui, já ressuscitou. Vai adiante, vai. Dá uma olhada, o lugar onde ele estava, não está mais aqui. Estavam apenas os lençóis. Procurem, ele não está mais aqui, já foi ressuscitado. A Bíblia nos fala que houve dentre os judeus a mentira, levantada pelos fariseus, de que os discípulos tivessem roubado o corpo de Jesus Cristo. Mas a grande verdade é que os guardas não arriscariam a sua vida aceitando essa mentira, porque eles poderiam ser mortos. E em segundo lugar também, todos os discípulos, com exceção
de Judas, o traidor, e de João, que morreu no seu exílio na ilha de Patmos, todos morreram martirizados, alguns decapitados, alguns crucificados até de cabeça para baixo, como diz a tradição, a história. Você acha que se esses homens estivessem guardando uma mentira, eles morreriam assim, dessa forma? Você acha que não teria alguém ali na delação premiada, né, para dizer, gente, olha, tudo que esses homens estão falando é mentira, na verdade não aconteceu nada disso? Eles não morreriam martirizados por uma mentira. Todos entregaram as suas vidas para morrer de forma cruel, porque tinham certeza que ele de fato ressuscitou. E isso tem uma aplicação muito importante para nós também, irmãos. Nós viveremos plenamente para Cristo. Nós estaremos prontos até para entregar a nossa vida por amor a Cristo, se nós também estivermos certos de que Ele reviveu, de que Ele está na glória, de que Ele está sentado à destra do Pai, e assim voltará outra vez. Nossa vida cristã só fará sentido se a gente guardar esta convicção. Senão seremos apenas mais um religioso que guarda sua tradição, que guarda aquilo que ouviu, que simplesmente reproduz tudo que recebe. Precisamos crer de fato e com propósito que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou dentre os mortos. E isso traz para nós uma esperança. Esperança esta que deve ser compartilhada, devemos levar esta esperança. Assim como aquelas mulheres, diz o texto que elas saíram rapidamente do sepulcro, com temor e alegria, e correram anunciar aos discípulos que Jesus estava vivo. Você está certo que Cristo está vivo? Então vai anunciá-lo. Então vai falar para todos. Vai pregar este evangelho. Vai falar para aqueles que estão sem esperança. Vai falar para aqueles que não têm razão para a sua vida. Para aqueles que já se desesperançaram de tudo. Vai avisá-los que o nosso Senhor está vivo e prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Que Deus abençoe, meus irmãos. Não esqueça de deixar o like, compartilhar. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Pastor Júlio Souza.